Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 16 de junho de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. Nós finalizamos o capítulo que falava os desertores e hoje nós devemos iniciar ligeira resposta aos detratores do Espiritismo. Vamos então iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos orar? Que possamos, uma vez mais, todos nós, unir os nossos pensamentos em um só, para juntos termos a alegria de agradecer a Ti, Senhor, por aqui estarmos, de lhe agradecer pela oportunidade de estudo que nos é dada, Senhor, de lhe agradecer pela saúde do corpo e a saúde da mente, lhe agradecer, Senhor, por termos a honra do encontro com a doutrina espírita. Amor amado, envolve a todos nós que nos predispomos a estudar a obra básica. Ampara-nos, nos fortalece na caminhada e nos ajuda, Senhor, a uma melhor compreensão da obra espírita. Que os bons espíritos que aqui estão possam nos inspirar e nos conduzir, porque todos nós, Senhor, estamos reunidos em Teu nome. Graça te damos, Senhor da vida, que assim seja. Então vamos lá adentrar. Ligeira resposta aos detratores do Espiritismo. Vamos pegar o conceito de detratores. Maledicente. O maledicente é aquele que fala mal, e o mal com o intuito realmente de denegrir. Fala mal de alguém ou espalha péssimas opiniões sobre essa pessoa. Então vamos falar daquelas pessoas que são maledicentes, ou seja, que têm a língua grande, que tem por hábito falar mal, sempre o mal, e espalhar péssimas opiniões sobre determinada pessoa, ou aqui no caso vai ser sobre a religião. E aí o professor Allan Kardec vai falar exatamente a essas pessoas. Ligeira resposta aos detratores do Espiritismo, tá? Ligeira resposta. Vamos ver essa resposta que o professor preparou e que ficou anotado na sua gaveta, que acabou sendo revelada aqui em Obras Póstumas. O direito de exame e de crítica é imprescritível e o Espiritismo não alimenta a pretensão de negar-se ao exame e à crítica, como não tem a de satisfazer a todas as pessoas. Então, o direito de exames e de crítica é imprescritível? Todo mundo tem esse direito de examinar e de criticar? Tem. E o Espiritismo não alimenta a pretensão de negar-se ao exame e à crítica. Então, em nenhum momento o Espiritismo se opõe em não ouvir as críticas. Ok, sem problema nenhum. Como não tem a de satisfazer também a pretensão a todas as pessoas. O Espiritismo não vai atender ao desejo e às ideias de cada um. Não. Nem o Cristo fez isso. Cada um, portanto, é livre de o aprovar o Espiritismo ou rejeitar. Mas, para isso, é preciso discuti-lo com conhecimento de causa. Então, uma coisa é dizer, eu não gosto do Espiritismo. Não gosto por quê? Porque sim, eu não gosto dessas coisas. Não tem o que discutir, a pessoa não conhece nada.
Então, aquilo que ele fala aqui, mas para isso é preciso discuti-lo com conhecimento de causa. Então, como é que você vai julgar o espiritismo sem ter estudado o espiritismo? Sem conhecer o espiritismo? Aí é impossível. Ora, a crítica tem provado sobejamente, ou seja, demasiadamente, que ele ignora os mais elementares princípios. Então, quem se predispôs na época a criticar o espiritismo, com a própria crítica que realizava, mostrava o quanto desconhecia o espiritismo. A gente vai ver algumas críticas que o Kardec, inclusive, publica na Revista Espírita para ele responder publicamente. Porque a pessoa não colocou publicamente contra o espiritismo, então ele ia publicamente e refutava as colocações. Isso tem alguns casos na Revista Espírita. E aqui ele, olha, porque o tema aqui é ligeira resposta aos detratores do espiritismo. E a primeira resposta é: todo mundo tem direito de criticar? Tem. Mas o mínimo que você tem que fazer é discutir o assunto. E para discutir você tem que ter conhecimento. E aí ele afirma, e os que estão criticando hoje, com a crítica que realizam, deixa bem claro que não conhece nada. Ainda hoje, se você vê alguma pessoa criticando, a forma que a pessoa critica já mostra o quanto ela ignora o espiritismo. Quantas pessoas não criticam o espiritismo achando que a gente tem estátuas, que a gente dança, que a gente bate tambor, que a gente adora espíritos perversos, que a gente faz magia negra. Então, quando a pessoa começa com esse tipo de fala e criticando, isso já mostra que a pessoa o quê? Não conhece absolutamente nada. Ou mesmo quando a pessoa pergunta: e vocês estudam a Bíblia? Opa, quanta ignorância, né? Então, como é que você pode se arvorar a criticar o que você não conhece? Então, o mínimo de uma decência é você conhecer, estudar, e aí sim você tem o direito de levantar qualquer crítica. Caso contrário, se cale, porque você não pode criticar o que você não conhece. Por isso é que o professor diz, ora, a crítica tem provado demasiadamente que ele ignora os mais elementares princípios, os mais básicos, fazendo dizer justamente o contrário do que ele diz, atribuindo-lhe ao espiritismo o que ele desaprova. Então, ele se avora a criticar, aí o que ele diz? Ele diz assim, fazendo dizer justamente o contrário do que diz o espiritismo. Atribuindo ao espiritismo o que o próprio espiritismo desaprova. Confundindo com as imitações grosseiras e burlescas é ridículas. Confundindo o espiritismo com apresentações, como ele diz assim, com as imitações grosseiras e burlescas. Hoje, como que cairia isso? As pessoas espíritas ou espiritualistas, mas eu vou falar direto aos espíritas, quando veem qualquer obra psicografada, rotulam aquilo de espiritismo. Entendeu? Não, é uma obra espírita. Por que é uma obra espírita? Porque é psicografada. Meu amor, não cometa uma crueldade dessa com o espiritismo, não. Qualquer ser humano que é médium e que pode psicografar, ele pode receber qualquer mensagem do além, do mundo espiritual. Agora, quem está psicografando, o nível de evolução desse espírito é que vai fazer toda a diferença. Porque o fato de ser espírito não quer dizer que o espírito conhece as leis naturais. Porque quando eu falo em leis naturais, eu estou falando de lei divina. E quando eu falo de lei divina, eu estou falando de espiritismo, pautado nas obras básicas. Recentemente, em uma reunião, e a pessoa nos colocou assim, nós estudamos a obra Y. Não vou citar o nome porque é de um autor espiritualista. Para completar, e falar isso para a Conceição não é uma boa coisa. E eu olhei para a criatura e disse assim, você está jogando um diamante fora, abrindo mão de um diamante
que é a obra básica, em detrimento de uma pedra brita. Como pode isso? Como pode abrir mão de uma terceira revelação que tem como coordenador o Espírito de verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo? Como? Ah, mas a gente separa o que é... Separar o quê? Kardec já fez isso, já separou. Para que perder tempo? Pior, usando como subsídio para dirigir grupo de estudo. Então, se é um estudo dentro da casa espírita, e se o propósito é espiritismo, nós temos que usar as obras básicas. Entendeu? Então, hoje é isso. Então, o fato de ser uma obra psicografada, isso não garante que essa obra ela é espírita. Para ela ser espírita, ela tem que estar pautada na obra básica. Espírito para escrever é o que mais tem. E nem todos os espíritos têm conhecimento de tudo. E nem todos os médios têm capacidade para receber um espírito superior. Então, o trabalho, a base, foi feito no século XIX. Depois completado, quando eu digo completado, porque vieram as obras subsidiárias psicografadas por Chico. Pronto! O alicerce está pronto. Agora, levantar a casa. Sabe o que é levantar a casa? Estuda e pratique. Isso é levantar a casa. Não vem informações novas. O que a gente tinha de saber, já sabemos. Já está aí e a gente não sabe ainda. A gente precisa estudar o que está. A gente precisa estudar. Essa estrutura, esse edifício, tendo a base fundamentada ali, que ele não vai afundar, como que a gente vai levantar esse edifício? Praticando, vivendo. É isso que vai fazer a diferença no planeta Terra. Quando os espíritas cristãos começarem a viver o cristianismo. Quando os católicos cristãos começarem a viver o cristianismo. Quando os evangélicos cristãos começarem a viver o cristianismo. E assim se vai. Entendeu? Então, não se avore a criticar o que você não conhece. E isso é uma regra para tudo. Dizer justamente o contrário do que ele diz, atribuindo-lhe o que ele desaprova, confundindo-o com as imitações grosseiras e burlescas, burlesca e ridícula, tá? Do charlatanismo. O charlatão, ele inventa para ganhar o quê? Dinheiro. Então, não vai confundir. Enfim, apresentando como regra de todos as excentricidades, ou seja, as extravagâncias de alguns indivíduos. Então, tem um indivíduo extravagante, que não é espírita, mas que é médio, e aí a pessoa rotula a doutrina espírita pela extravagância de uma pessoa. Nós vivemos isso recentemente aqui no Brasil. O cidadão era médium, realizava aí as curas, a multidão ia para lá, porque o povo adora curar corpo, com cortes. Isso não é espiritismo. A gente tem que enfiar isso na cabeça. O fato de ser médio, isso quer dizer que é espírita? Não, não é. Por um acaso você já leu em alguma obra da codificação ou obra subsidiária dentro da doutrina espírita, médio fazendo cortes nos corpos? Me conta. O que a gente vê em espiritismo aqui no Brasil, que começou inclusive com o Dr. Bezerra, e ele era médico. O que ele fazia? Era receita, mas é através da psicografia homeopatia. Porque a homeopatia seria legal na época, porque vinha através de Chico, que não era médico. Entendeste? Para ele não se comprometer também a nível jurídico. Mas cortes não tem. Então a gente vai ver, muito bem lembrado na Revista Espírita, mas não era corte. Não era chás, né? E fazia ali aquelas coisas bem naturais. Então a gente para pensar. Então vê a criatura, é médio, atendendo a multidão, fazendo cortes. O centro tem essa única função. Pronto, aconteceu um escândalo, ele é espírita. Pior,
é ver espírita, que ele era espírita, ainda divulgando na rede social. Olha, todo mundo erra. Esse aqui era espírita, errou assim. Fulano era católico, errou assim. Uma vez eu peguei isso, eu dei uma chamada, porque eu digo, meu filho, pelo amor de Deus, você é espírita, participa do EOS, tá certo que faltou mais do que veio. Como é que você me põe uma coisa dessa? É para acabar. Então a gente para, então pensa, é mediúnico? É espírita? Não. É uma obra mediúnica? É um livro mediúnico? É espírita? Talvez não seja. Porque se não estiver de comum acordo com a terceira revelação, não é espírita. Logo, tem erros. Porque o espiritismo é a terceira revelação divina, é a revelação da verdade. Se não está de comum acordo com isso, então tem erro a obra. Eu vou querer aprender erro? Tu entendeu agora o que eu estou querendo dizer? Então não é questão de ser puritana, não. É você ser fanática. Não é. É bom senso mesmo. Eu aprendi que a terceira revelação é a doutrina dos Espíritos, aguardada pela humanidade inteira. Ela já chegou, ela já está aqui, a terceira revelação. E eu, como espírita, eu tenho que ter consciência disso. Entendeu? Com muita frequência também, a malevolência tem querido torná-lo responsável por atos repreensíveis ou ridículos, que foi o que aconteceu. Querendo jogar nas costas da doutrina espírita. A doutrina espírita não tem nada a ver com isso. Nos quais o seu nome foi envolvido casualmente e disso se aproveita como arma contra o espiritismo. Olha, tá vendo o médium que ele fez? E é espírita, viu? E aí já usa isso contra o espiritismo. Ou seja, quem não conhece, a gente até vai lá, ignora. Mas quem conhece não usar isso contra o espiritismo, aí fica mais complicado ainda. Né? Continua as anotações do professor Allan Kardec. Antes de atribuir a uma doutrina a incitação a um ato condenável qualquer, a razão e a equidade aí, o julgamento justo, exigem que se examine se essa doutrina contém preceitos, ou seja, ensinos, que justifiquem semelhante ato. Primeiro vai avaliar, antes de criticar. Ora, para conhecer-se a parte de responsabilidade que, em dada circunstância, possa caber ao espiritismo, há um meio muito simples. Qual é? Proceder de boa fé a uma investigação escrupulosa, não entre os adversários, mas na própria fonte, daquilo que ele aprova e do que condena. E isso é muito fácil, visto que ele, o espiritismo, não tem segredos. Seus ensinos são patentes e qualquer um pode verificá-lo. Então, por um acaso, as 5 obras básicas estão escondidas, a 7 chaves, só alguns podem ter acesso. Até hoje tem PDF, gente. Qualquer ser humano pode pegar essas obras e estudar, para fazer as suas reflexões. O doutor Bezerra de Menezes, o doutor Adolfo, foi presenteado com a obra O Livro dos Espíritos. Ele leu no metrozinho, né? Num trenzinho, né? No bonde, no bonde. E aquela leitura abriu a cabeça do homem, totalmente. Então, se a pessoa tem um pouco de senso, quando vai ler O Livro dos Espíritos, eu nunca li isso em lugar nenhum. Não dessa forma, com essa profundidade, com essa linha de raciocínio lógico. E lembrando que só a introdução do Livro dos Espíritos é um espetáculo, gente, de informações, de cultura, de ensinos. Então, como é que uma pessoa vai ler um livro desse e vai dizer que isso é algo que não serve, que isso é algo do demônio, que isso é algo... Pelo amor de Deus, não tem como.
Consequentemente, diz Kardec, se os livros da doutrina espírita condenam de maneira explícita e formal um ato justamente reprovável, se, ao contrário, só encerram instruções capazes de orientar para o bem, conclui-se que não foi neles que o indivíduo culpado de malefícios se inspirou, ainda mesmo que o possua. Então, o que ele está querendo dizer? Nós estudamos as obras básicas. Então, quando eu vejo alguém fazer algo que é médium, como ainda há pouco falei, é médium, mas eu, como eu li, eu digo, isso não é espiritismo. Eu jamais vou dizer, tá vendo, é espírita, por que faz isso? Mas o que ele está fazendo não é espiritismo. Isso mostra que ele também não estudou a doutrina espírita. Então a gente tem que diferenciar. É médium, é espírita só se estiver seguindo a codificação. Isso o torna espírita. Porque para eu ser espírita ou espiritista, eu tenho que estudar o espiritismo. Faz lógica isso? Para você ser médico, você tem que estudar o quê? Agronomia? Para você ser dentista, tem que estudar o quê? Química? Então, poxa, se eu sou espírita, eu tenho que estudar espiritismo. Se eu não estudo espiritismo, não sou espírita. Faz sentido? Vamos parar aí? Com a cabeça fervendo assim. O nosso irmão Tarcísio está levantando a tese aqui das próprias casas espíritas venderem livro espiritualista. Sabe por que elas vendem? Porque o presidente da casa também não estudou espiritismo. Exatamente. E às vezes, não, mas é uma obra que está vendendo muito. Sim, mas eu não tenho que trazer o mundo para dentro do centro espírita, eu tenho que levar o centro espírita para o mundo. Como é que eu posso vender o erro dentro da instituição? Porque se a pessoa vê aquela obra dentro do centro espírita e uma pessoa novata, o que ela vai dizer? É uma obra espírita. E não é espiritualista. Nós do EOS, por que a gente direciona os nossos estudos às obras básicas e às obras subsidiárias? Porque, meus irmãos, as obras básicas estão esquecidas no movimento espírita. E as obras subsidiárias também. Então, eu fico muito feliz quando quem está acompanhando o EOS pelo canal e nós aqui presentes, coloca uma mensagem assim: eu estou amando esse estudo. Esse estudo tem realizado em mim mudanças grandiosas. Eu sou outra pessoa. Gente, tem várias mensagens com esse teor que a gente recebe pelo canal, a gente recebe pelas redes sociais do EOS, até o meu particular. A gente recebe esse tipo de mensagens. Então, isso quer dizer o quê? Que as pessoas realmente estão estudando e que a doutrina está fazendo o que deve fazer em cada um. Através do quê? Dessas obras espetaculares. O propósito da Federação Espírita Brasileira com as apostilas era dar um norte para o dirigente. E aí acabaram o quê? Pegando, acho que por preguiça até, o dirigente pegou e passou a ler a apostila dentro da sala de estudo em detrimento das obras básicas. E aí quem está chegando acha que o espiritismo são aquelas apostilas que pronto, acabou, ganhou a Centro Espírita que dá até certificado. Olha o nível de loucura da gente. Eu já vi uma pessoa dizer, porque eu sou espírita há não sei quantos anos, fiz todas as apostilas. Eu olhei e falei... Então a gente percebe que a melhor forma de nós compreendermos racionalmente essa doutrina é através do estudo minucioso, detalhado, ticado das obras básicas e de contrapartidas subsidiárias. E assim, gente, com a graça de Deus, finalizamos mais um estudo. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Não se avore a criticar o que você não conhece. E isso é uma regra para tudo. Como é que você pode se arvorar
a criticar o que você não conhece. Então, o mínimo de uma decência é você conhecer, estudar, e aí sim você tem o direito de levantar qualquer crítica. Caso contrário, se cale, porque você não pode criticar o que você não conhece. As pessoas espíritas, quando veem qualquer obra psicografada, rotulam aquilo de espiritismo. Meu amor, não cometa uma crueldade dessa com o espiritismo, não. Qualquer ser humano que é médium e que pode psicografar, ele pode receber qualquer mensagem do além, do mundo espiritual. Agora, quem está psicografando, o nível de evolução desse espírito é que vai fazer toda a diferença. Porque o fato de ser espírito não quer dizer que o espírito conhece as leis naturais. Porque quando eu falo em leis naturais, eu estou falando de lei divina. E quando eu falo de lei divina, eu estou falando de espiritismo, pautado nas obras básicas. Separar o quê? Kardec já fez isso, já separou. Para que perder tempo? Então, se é um estudo dentro da casa espírita, e se o propósito é espiritismo, nós temos que usar as obras básicas. O fato de ser uma obra psicografada, isso não garante que essa obra ela é espírita. Para ela ser espírita, ela tem que estar pautada na obra básica. Espírito para escrever é o que mais tem. E nem todos os espíritos têm conhecimento de tudo. E nem todos os médios têm capacidade para receber um espírito superior. Então, o trabalho, a base, foi feito no século XIX. Depois completado, quando eu digo completado, porque vieram as obras subsidiárias psicografadas por Chico. Pronto! Estuda e pratique. Não vem informações novas. O que a gente tinha de saber, já sabemos. Já está aí e a gente não sabe ainda. A gente precisa estudar o que está. Como que a gente vai levantar esse edifício? Praticando, vivendo. É isso que vai fazer a diferença no planeta Terra. Quando os espíritas cristãos começarem a viver o cristianismo. Quando os católicos cristãos começarem a viver o cristianismo. Quando os evangélicos cristãos começarem a viver o cristianismo. Tem um indivíduo extravagante, que não é espírita, mas que é médio, e aí a pessoa rotula a doutrina espírita pela extravagância de uma pessoa. Nós vivemos isso recentemente aqui no Brasil. O cidadão era médium, realizava aí as curas, a multidão ia para lá, porque o povo adora curar corpo, com cortes. Isso não é espiritismo. A gente tem que enfiar isso na cabeça. O fato de ser médio, isso quer dizer que é espírita? Não, não é. Por um acaso você já leu em alguma obra da codificação ou obra subsidiária dentro da doutrina espírita, médio fazendo cortes nos corpos? Me conta. O que a gente vê em espiritismo aqui no Brasil, que começou inclusive com o Dr. Bezerra, e ele era médico. O que ele fazia? Era receita, mas é através da psicografia homeopatia. Porque a homeopatia seria legal na época, porque vinha através de Chico, que não era médico. Mas cortes não tem. Então pensa, é mediúnico? É. É espírita? Não. É uma obra mediúnica? É um livro mediúnico? É. É espírita? Talvez não seja. Porque se não estiver de comum acordo com a terceira revelação, não é espírita. Logo, tem erros. Porque o espiritismo é a terceira revelação divina, é a revelação da verdade. Se não está de comum acordo com isso, então tem erro a obra. Eu vou querer aprender erro? Eu aprendi que a terceira revelação é a doutrina dos espíritos, aguardada pela humanidade inteira. Ela já chegou, ela já está aqui, a terceira revelação.
E eu, como espírita, eu tenho que ter consciência disso. Então a gente percebe que a melhor forma de nós compreendermos racionalmente essa doutrina é através do estudo minucioso, detalhado, ticado das obras básicas e de contrapartidas subsidiárias. Eu vou querer aprender erro? É para acabar. Amigos, vocês que estão acompanhando, amigos, amigas do nosso canal, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga, e, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.